Olá, seja bem-vindo a mais esse Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor e que leva para você e na sua casa informação de qualidade sobre saúde. Cada programa, você já sabe, é um tema diferente. Alguns problemas de saúde comuns podem assustar quando começam a manifestar os seus primeiros sintomas. O sangramento durante ou após a evacuação é um desses exemplos. Você sabia que esse é o principal sintoma de um problema de saúde muito frequente? As varizes hemorroidárias, ou simplesmente hemorroidas. Para começar a falar sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bom. Dr. Marcelo, no ano de 2012, a palavra hemorroida foi a mais pesquisada no Google nos Estados Unidos, no quesito saúde. Essa é a dimensão de um problema de saúde frequente, mas cheio de tabus e de preconceitos. Pois é, Glaucia, esses problemas anorretais, como as hemorroidas, costumam ser uma das demandas ocultas mais frequentes na consulta na atenção primária. Um estudo com médicos de família e comunidade, por exemplo, revelou que 2% das visitas à unidade básica de saúde costumam estar relacionadas a esse tipo de queixa, mas 45% dessas consultas, aproximadamente, chegam através de um pedido apenas de renovação de receita ou um pedido de exame de rotina. Sem prevalência definida, as hemorroidas atingem com frequência adultos acima dos 20 anos de idade, sendo mais comuns em indivíduos mais velhos, por volta dos 50 anos. Está relacionada a condições de saúde que aumentam a pressão intraabdominal, como a obesidade, a gravidez, a ascite, passar muito tempo sentado ou realizar muito esforço evacuatório. E não para por aí não, Glaucia. Além disso, os hábitos de vida, como uma dieta rica em água e fibras e higiene íntima adequada, atividade física regular, são fatores que podem contribuir no cuidado desse problema de saúde e também fazer a sua prevenção de modo adequado. Então vamos sentar, Marcelo, para falar mais sobre esse assunto? Para a gente começar a falar sobre hemorroidas. Primeiro, o que é? O que são as hemorroidas? A gente precisa entender, primeiro, a anatomia do ânus e do reto, para a gente poder falar o que são as hemorroidas. Para isso, a gente vai utilizar esse infográfico aqui. O que a gente pode perceber? Aqui a gente tem a região que vai ser composta pelo sigmoide, que é a porção final do intestino grosso, a região do reto, que vai estar entre o sigmoide e a borda anal, e a região do ânus. A gente tem nessa região... Aqui embaixo seria a região do ânus. Isso. A gente tem nessa região uma intensa rede de vascularização. É uma das regiões do corpo que é mais vascularizada. Eventualmente, essa região pode ter dilatação do sistema de drenagem do sangue, que são as veias. E essa dilatação venosa é o que a gente conhece como varize hemorroidária. Quando essa dilatação ela comete a linha pectina, que é essa linha marcada, a gente tem a hemorroida que vai estar acima dessa linha, abaixo dessa linha ou no meio. Quando a hemorroida está acima dessa linha, ela é interna e ela dificilmente se exterioriza. Que aqui a linha é? Aqui, ó. Certo. Essa coloração diferente. Quando ela está abaixo dessa linha, ela se exterioriza, que é essa imagem aqui de baixo. Mas os dois casos são hemorroidas? Os dois casos são hemorroidas. Aqui algumas a gente vai conseguir ver externamente e outras não. Certo. E aí, o que acontece é que nessa região a gente pode ter um acúmulo de sangue, e esse acúmulo de sangue forma uma trombose. Essa trombose é que causa alguns dos sintomas que são desconfortáveis da hemorroida, por exemplo, além daquilo que vai gerar suas complicações e gravidade. É um problema muito comum acima dos 20 anos de idade, e tem muitos mitos e verdades por trás dessa condição de saúde, que é o nosso tema do programa de hoje. Nós vamos ajudar a esclarecer esses mitos e verdades. Sobre os sintomas, doutor Marcelo, os sintomas são os mesmos, tanto para quando a hemorroida ela já vem aqui para baixo ou quando ela está oculta? Sim, o principal sintoma envolve sangramento, que é um sangramento na hora da evacuação e que é intermitente, é um sangramento que para, né? Ele vaza e para, vaza e para. Isso pode gerar um padrão de sangramento que embanha as fezes, então externo, e que suja, às vezes, o papel higiênico na hora de você fazer higiene. Pode assustar muito. Pode assustar muito. Outros sintomas que são comuns vão envolver dor na região anal, isso pode estar relacionado, às vezes, com o momento da trombose, por exemplo. Também pode acontecer o sintoma de prurido nessa região.
que vai estar relacionado muito com a altura em que a gente tem a varize hemorroidária acontecendo, além de uma sensação de peso na hora da evacuação, ou como se a gente quisesse ter uma urgência evacuatória, eventualmente pode acontecer escape, incontinência fecal também. Isso em casos mais graves ou não? Isso envolve a região que está sendo acometida, a presença de trombose ou não, essa perda do controle ali nessa região. Essa dor, doutor Marcelo, é dor a todo momento ou dor a hora que a pessoa senta? Isso depende. Pode ter dor na hora que você vai sentar ou que você tem contato com a região, quando você tem uma coisa que chama prolapso, que é quando você tem a exteriorização dessa varize hemorroidária para fora da borda anal e com isso você tem dor, né? Além disso, no momento da trombose, você tem uma dificuldade da circulação do sangue, aumento da estase, isso dilata e irrita e, por consequência, também causa bastante dor. Marcelo, o que pode desencadear as hemorroidas? A gente tem como principal fator de risco, de causa, essa predisposição vascular, da parede vascular. A gente tem que pensar que o mesmo fator de risco que a gente tem para uma varize, essa dilatação venosa nessa região, uma dilatação das veias, a gente tem em todo o corpo. Então tem uma predisposição do componente vascular, né, uma fraqueza na parede das veias. Além disso, a gente tem fatores que predispõem ao aumento da pressão sanguínea dentro desse vaso. E essa condição que aumenta a pressão sanguínea dentro do vaso, isso está relacionado com o aumento da pressão intraabdominal, como é o caso de uma ascite, por exemplo, ou de uma situação que é fisiológica, que é a gravidez. Então você tem um aumento do volume abdominal e isso gera um aumento de pressão intraabdominal. Com isso, o sangue fica mais difícil de retornar para o coração e pode se acumular nessa região venosa. Um outro fator de risco é a obesidade, que também causa esse mesmo tipo de padrão de aumento de volume abdominal. A gente tem algumas coisas que precipitam crises, por exemplo, como por exemplo o aumento da estase fecal. Então eu demoro para ir ao banheiro, fico segurando, por exemplo, e na hora de ter a evacuação. Isso contribui para o desenvolvimento das hemorroidas? Então, quando você tem um aumento da força para evacuar, então se eu ignoro o meu desejo natural, meu momento natural de funcionamento do intestino, retenho e depois preciso fazer esforço evacuatório, isso aumenta a pressão intraabdominal e por aumentar a pressão intraabdominal favorece ou predispõe ao aparecimento das varizes hemorroidárias. Então existem fatores e grupos de risco. Existem tanto fatores quanto grupos de risco. Os grupos de risco são as pessoas que já apresentam esse tipo de tendência familiar, por exemplo. O que a gente pode pensar é em sinais de alarme relacionados a isso. Então, um sangramento anorretal que envolve pessoas acima dos 50 anos, isso já envolve um sinal de alarme para doença neoplásica do cólon, para câncer de cólon. Então eu preciso pensar nessa possibilidade diagnóstica e, por consequência, a minha conduta vai ser uma. Entre os 20 e os 50 anos de idade, a queixa e a probabilidade mais comum é que um sangramento anorretal esteja vinculado à doença hemorroidária se eu não tenho fator de risco para outras doenças, como, por exemplo, HPV e entre outras doenças, como fissura, doença inflamatória intestinal, que também podem desencadear sangramentos anorretais, mas aí eu preciso entender qual que é o padrão desse sangramento, se é só na hora da evacuação, se é muito ou se é pouco. Isso faz toda a diferença, se o sangue é vivo ou não, para a gente poder diagnosticar e tratar adequadamente. Mas esse marco dos 50 anos, ele precisa ser muito bem destacado, tanto pelo profissional quanto pelo paciente. Então, se eu tenho 50 anos e identifiquei que estou tendo um sangramento, eu preciso procurar ajuda e isso pode ser, inclusive, uma doença mais grave. Se eu tenho menos de 50 anos, evitar a automedicação no caso das varizes hemorroidárias. Minha mãe tem, na minha família isso é muito comum. Evitar a automedicação e procurar a ajuda do profissional justamente para você poder ter a melhor orientação e ter o seu quadro clínico avaliado. A gente precisa categorizar as hemorroidas em grupos, né, que variam desde 1 até o 4, em que você vai ter essa classificação tendo a presença ou não de trombose, a presença ou não de exteriorização
e a redução, né, o prolapso. Esse prolapso, que é a exteriorização, ele é redutível, ou seja, ele volta de novo para dentro da cavidade espontaneamente, ou eu preciso fazer essa redução manual. Isso vai mudando a categorização e a gravidade do quadro clínico. Então, isso é uma avaliação que só o profissional de saúde vai poder fazer. Então, a gente precisa procurar o profissional de saúde e, especialmente, não ter receio de falar abertamente sobre isso. Como a gente viu na nossa abertura, 2% das queixas que envolvem a procura pelo médico de família são relacionadas com varizes hemorroidárias. Mas a imensa maioria das abordagens chegam para a gente como um pedido de exame de rotina ou como uma orientação de prescrição geral. Ou seja, a pessoa tem um pouco de receio, de medo de falar abertamente sobre isso. Um outro ponto que é bastante destacado na literatura, como a gente viu, foi um dos nomes mais procurados vinculados à área da saúde num site de busca. Isso porque as pessoas tendem a querer resolver essa questão de modo independente por conta do sigilo. Pela questão de não querer se expor, de medo do que o profissional de saúde vai pensar ou vai achar, ou que os familiares vão pensar ou achar, justamente por muitos mitos relacionados a essa condição de saúde que vão envolver desde as questões de hábitos alimentares e de vida até questões de sexualidade. E tudo isso é assunto muito importante de ser tratado de modo aberto, porque boa parte do que a gente acredita que é causa ou que tem relação, como por exemplo, tem a ver com câncer ou não, né, tem a ver com prática de sexo anal ou não, tudo isso faz parte de questões que são mitos. Né? Eu preciso fazer aquela marcação dos 50 anos justamente porque o sangramento intestinal ele tem uma maior chance de ser uma coisa numa faixa etária e uma maior chance de outra coisa numa faixa etária, mas não existe relação entre varizes hemorroidárias e câncer de cólon retal. Alguns fatores de risco para crises hemorroidárias são semelhantes. Então, aquilo que me faz ter uma maior chance de câncer coloretal, como por exemplo uma ausência de atividade física, ou ter o intestino mais preso, né, com mais esforço evacuatório, aumenta a minha predisposição à doença oncológica, mas por outro lado, também aumenta a minha predisposição para ter uma formação de varize hemorroidária ou um episódio de sangramento, de prolapso. Então, o fator de risco é comum às duas coisas, mas não tem relação entre uma coisa e outra. Esse é o Hora da Saúde, hoje nós estamos falando sobre hemorroidas. Continue com a gente, daqui a pouquinho o Dr. Marcelo continua no segundo bloco para esclarecer suas dúvidas e também ajudar para que esse assunto deixe de ser um tabu. A gente volta daqui a pouquinho, continue aí.